Olá, boa tarde. 28 de julho, sábado, e o TV Revista está cheio de atrações imperdíveis. A gente sabe que o movimento de migração do interior para a capital é bem grande, né? E chamou a atenção de uma companhia de teatro. O assunto virou tema do espetáculo Proibido Retornar. Os detalhes sobre a peça você vai conferir no programa de hoje. Fim de semana e a sua revista eletrônica também vem embalada pelo som da banda Contato Imediato. E tem muito mais. Confira outros destaques de hoje. Sábado de aula nas escolas estaduais para compensar os dias parados por conta da greve dos professores. Precisa para correr atrás do tempo perdido, muito tempo sem estudar. Patrimônio valioso. Azulejos portugueses da Igreja Matriz de Cachoeira são restaurados. Com até 5 metros de altura, esse é considerado o maior painel de azulejos portugueses fora do país lusitano. Resgate da tradição. Grupo Quixabeira da Lagoa da Camisa vira tema de livro. E tem ainda as atrações da agenda cultural. Lenine e Zé Cabaleiro fazem show em Salvador. Mas ontem eu recebi um telegrama. Era você de Aracaju ou do Alabama. Começou. Agora a gente fala sobre abusos na mídia baiana. Uma pesquisa aponta possíveis violações feitas por programas de TV e jornais impressos contra os direitos humanos, em especial de crianças e adolescentes. E quem traz mais detalhes sobre o estudo é Newton Lopes, pesquisador e coordenador do Núcleo de Incidência Política da Cipó Comunicação Interativa. Muito boa tarde, Newton. Seja muito bem-vindo aqui ao estúdio. Boa tarde, muito obrigado aí pelo espaço. Pois é, começa logo falando para a gente em que se baseia o estudo em si, né? Como é que foi feito esse estudo? Quais são os objetivos também dessa pesquisa, na verdade? Né? Na verdade, é o segundo ano do estudo, né? A gente já tinha feito um estudo no ano passado, 2010, 2011, e aí a gente retornou agora com a inclusão dos jornais impressos também em monitoramento. O que a gente faz é analisar, né, tanto quantitativamente quanto qualitativamente, o discurso que se é feito por programas de televisão e agora jornais impressos que se dizem populares. Então, os jornais que são feitos para a classe B, C e D, né? Esses jornais, esses programas de televisão e os próprios jornais impressos, eles têm uma característica muito similar de aproveitar das imagens que são corriqueiras da violência na cidade para atrair a atenção do público, né? E desse público em especial, né? Agora, o que se nota em si? Como é que essa linguagem é utilizada? Como é que essas pessoas são mostradas de fato, né? Nesse sentido, o que aponta a pesquisa nesse sentido, né? O resultado é bastante alarmante, né? Porque até onde vai o limite da ética aí nesses programas de televisão e nesses jornais impressos, muito, até no horário que os programas de televisão passam e que tipo de imagens são veiculadas por esses jornais, né? Que são imagens de pessoas ensanguentadas muitas vezes, imagens de cadáveres, mas as principais violações que a gente conseguiu verificar tá principalmente no julgamento antecipado das pessoas, né? Como se as pessoas já fossem julgadas pelos próprios repórteres ou pelos apresentadores desses programas. Antes, por exemplo, de ir à justiça, né? Porque quem julga nesse caso é a justiça. Quem né? deveria julgar é a justiça. Então ele já chega lá, ele é interpelado por esses repórteres, até dentro das carceragens policiais, que isso é uma outra violação que a gente acha, que a gente tem verificado nesses programas de televisão e que faz com que essas pessoas, elas inclusive se comprometam, criem provas contra si mesmo e para a sociedade ela já é criminosa antes mesmo de ser julgada né? Agora, com o resultado dessa pesquisa, né, o que a gente pode esperar no sentido de combate também a esse tipo de violação do direito dos seres humanos, né? É importante dizer que a gente não está fazendo nenhum tipo de trabalho para censura, né? A ideia não é essa, mas apontar que tipo de violações a própria legislação esses programas têm feito. E é por isso que a gente entra em contato com o Ministério Público, é por isso que a gente entra em contato com os Conselhos de Direitos das Crianças e dos Adolescentes, porque principalmente as crianças e adolescentes são vítimas de forma bastante abusivas desses programas de televisão e desses jornais impressos, né? Mostrando fotos dessas crianças, o que compromete aí que deixa a criança e adolescente vulnerável, né? Nesse processo de desenvolvimento em que ela está passando, né? Pelo menos nesse sentido ou nesse âmbito, melhor dizendo,
vocês buscam fazer audiências públicas, como foi realizada uma nessa semana, não é isso? Exatamente. Para que possa alertar a população e alertar também o poder público no sentido de combater esse tipo de ação, né? O desafio do estudo é tornar aí uma peça possível de ser utilizada até pela própria sociedade para refletir sobre até que ponto esses programas de televisão e esses jornais impressos devem ir, né, no que eles chamam de construção da notícia, né, que é diferente inclusive do que a gente está fazendo aqui agora. E também alertar o próprio sistema jurídico, né, para conseguir fazer uma reflexão e, inclusive, se for passível de punição desses programas que estão infringindo o código, penal, o Código Penal, estão infringindo também a lei de concessão pública, já que a TV é concessão pública, né, o governo concede, o Estado concede a esses programas de televisão. Newton, muito obrigado pela participação. Viu? Obrigado a vocês. E a gente espera, de fato, essa luta aí por esse combate a esse tipo de questão, né? Exatamente. Obrigado e boa tarde para você, tá bom? Obrigado a você.